Olá, meus amados, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre repousando no coração de cada um de vocês. Eu sou a diaconisa Beatriz Silva e hoje nós estamos aqui com o pastor Cadu, que irá trazer um testemunho, uma palavra vinda diretamente do Senhor para os nossos corações. Graças a Deus, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade tremenda, Beatriz, que a gente já acompanha, já acompanha os vídeos, esse trabalho que é um trabalho que eu costumo dizer que é um trabalho que tem a oportunidade de alcançar muitas vidas, É uma ferramenta, nos dias de hoje, a tecnologia, a questão da internet, você tem essa facilidade de chegar a alguns lugares, principalmente com uma mensagem de esperança, de paz. Então é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Também é uma honra ter o Senhor aqui conosco. Toda nossa. Eu preparei algo para vocês, na verdade gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência particular, minha experiência de conversão, mas antes gostaria também de deixar uma mensagem que está no livro de 2 Coríntios, uma mensagem que eu gosto muito e carrego ela comigo desde a minha conversão, desde muito tempo. Ela está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 1, que diz bem assim: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Verso 7 para nós terminarmos. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Essa mensagem é muito profunda porque ela nos traz uma clareza, Beatriz, de quem nós somos realmente em Deus, Primeiro, do propósito de Deus em nossas vidas. E você que está nos acompanhando, e que você entendesse que Deus tem um propósito muito especial na sua vida. Há um projeto de Deus para você, Nós acabamos de ler aqui que o próprio Jesus Cristo, ele nos trouxe uma mensagem de vida e esperança, e a qual nós agora, como discípulos de Jesus, temos a responsabilidade de levar essa luz em meio ao mundo tenebroso, ao mundo de trevas. E um dia esse mesmo Cristo nos alcançou, em um dia de escuridão, em um dia nublado, trazendo a esperança. E nós podemos acompanhar dentro dessa passagem que a própria Escritura diz que nós somos este vaso de barro, e que em nós mesmos não temos poder, a não ser aquele que vem do alto, vem do alto a nossa força, a nossa esperança, a nossa expectativa, vem tudo de Deus, Por isso que eu sempre costumo dizer que Deus, ele sempre está no controle de todas as coisas. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que a gente possa pedir ou imaginar. Nós não temos poder em nós, mas tudo vem do Senhor. E Beatriz, na minha vida não foi diferente, Eu percebo essa insistência de Deus, Eu já acompanhei o seu testemunho, já acompanhei alguns vídeos seus, o seu próprio testemunho pessoalmente na igreja, e vi também da insistência de Deus, Deus insistiu conosco, como está insistindo com você que está nos assistindo agora. Comigo foi dessa forma, Eu vivi uma vida de vazio, uma vida de solidão, uma vida de tristeza, e Deus começou a me cercar, Eu sempre tive curiosidade, Beatriz, Desde muito cedo eu sempre tive curiosidade de saber, de conhecer, de vivenciar este universo da Bíblia, de questionar a existência. Mas por que eu estou aqui? Por que acontece isso? Por que as pessoas dizem que Deus tem um projeto em nossas vidas? Por que as pessoas falam que Deus tem um plano? Que plano é esse? Eu sempre tive essa curiosidade, Mas o meu coração era muito duro. Embora um coração vazio,
procurando resposta, né? E talvez essa pessoa que está nos acompanhando agora, ela está dessa forma, procurando resposta para o vazio do coração. E você sabe disso, a gente pode tentar preencher esse vazio de várias maneiras, de várias formas, com tudo, e não encontramos, né? É uma busca sem fim, é uma busca desenfreada, momentânea, né? A gente sacia aquele momento hoje, passa 1, 2, 3 dias, aquele vazio persiste, e eu estava dessa forma. Na época, eu era, né, atleta de futebol profissional, jogava futebol, hoje tenho também, né, profissão, sou preparador de goleiros, enfim, trabalho com futebol. Na época eu era jogador de futebol, e nessa vida de atleta, né, embora com vitórias e times, mas com aquele vazio que nada saciava. E um dia eu tive a oportunidade de me mudar para Franca, cidade de Franca, para poder jogar lá na equipe daquela cidade. Eu morava em Votuporanga, recebi uma proposta para ir para lá, e ali na cidade de Franca foi onde Deus me cercou, foi onde Deus decidiu para minha vida. Eu me converti na cidade de Franca no ano de 2001, e foi muito interessante. Eu sempre costumo contar que Deus, ele decidiu pela minha vida, ele insistiu, ele falou: agora você não vai fugir mais. E quando eu mudei para Franca, eu fui para morar junto com outro atleta, um outro jogador que era cristão. E eu sempre com os meus rituais, sempre com as minhas superstições, sempre com as minhas coisas, né? Quando as pessoas iam falar de Deus para mim, eu usava aquela velha frase: Deus é um só, não fica insistindo, porque o Deus que me ouve é o Deus que te ouve também. E eu costumava dizer, Beatriz, que eu não suportava ver crente, porque crente é muito chato. Eu falava isso aí: como que crente é chato? Vocês só ficam falando de Jesus. Outra coisa pra vocês falar, não, eu tinha esse pensamento. A gente virava o olho quando alguém ia falar. E é interessante porque as pessoas falavam assim: olha, não quero nem ouvir crente, eu não posso nem ver crente na minha vida. O povinho chato, eu falava, dizia eu, né, na época, né? E aí quando eu mudei pra cidade de Franca para morar com um cristão, e todos os dias aquele cristão colocava louvor. E todos os dias ele chegava e falava: olha, Deus tem um projeto na tua vida. Eu: para com isso, cara. Segue o teu Deus aí que eu sigo o meu. Eu vou ficar com o meu Deus aqui, você fica com o seu Deus e a gente vai viver em paz. E ele: não, cara, Deus tem um plano na tua vida, Jesus ama você. E o mais interessante, Beatriz, que a casa que eu morava em Franca, que eu fui para mudar para lá, que o clube, né, nos alojava lá, era do lado de uma igreja evangélica. Olha só. Então, todos os dias, quando eu tinha culto, eu ouvia culto do meu quarto. E aí, sabe quando aquela semente começa? E meu coração acelerava. Eu tava deitado, aí eu ouvi o louvor que o jogador colocava e ouvi o pastor pregando da igreja do meu quarto ali. Aí eu falava: vai, meu Deus, acho que eu vou lá fazer uma visita. Daí a pouco: não, o que as pessoas vão pensar de mim, tá andando numa igreja evangélica? Que isso? Porque antigamente tinha um preconceito, né? Hoje existe até uma questão bem mais aprofundada, né, com relação a isso. Antigamente, principalmente nos anos 2000, né, nos anos 90, tinha aquela barreira: não, vou entrar dentro de igreja evangélica, que isso? Eu pensava assim: o que meus amigos vão falar? O que meus amigos vão pensar de mim, eu entrando dentro de uma igreja evangélica? Um quadrado, isso, eu falava: não. E outra, olha o conceito que eu tinha assim: não, a igreja evangélica é muito careta. Não, isso, eu não estou preparado para isso, não, eles são muito, não quero não. Só que eu passava, todas as vezes que eu tinha que ir para minha casa, eu passava em frente à igreja. Só que eu via um povo diferente, eu via jovens diferentes, parecia que tinha uma luz, sabe? Você me entende assim? Parecia que eu estava tão cercado daquele vazio, daquela escuridão, que quando eu olhava, eu falava: meu Deus, que luz que esse povo tem. E aí eu via os jovens assim, eu falava: os jovens bonitos assim, uma clareza, digo nem da beleza física, mas com brilho. Isso, um brilho. Um brilho diferente. Aí eu entrava no meu quarto, aí eu falava: não vou cair nessa desses caras, não vou cair naqueles, não vou não. Aí o jogador que morava comigo: Deus tem um plano na tua vida, Jesus quer mudar a tua história, Jesus quer preencher esse vazio no teu coração. Beatriz, aí eu não tô aguentando mais, cara, já passava um mês, 2 meses. Aí eu peguei amizade lá em Franca com um jogador chamado Leonardo, Léo, grande amigo, que na época era desviado da Assembleia de Deus. E ele queria voltar para a igreja, mas eu não deixava. Aí ele falava assim: vamos para a igreja, eu quero voltar, vamos visitar um culto. Aí eu falava: que culto? Vamos sair, cara, vamos para a noite, vamos dar uma volta, vamos para um pagode, né? Vamos para a festa, né, da época, né, do mundo, aquela coisa toda. Vamos para o mundão, vamos curtir, que igreja.
Vamos deixar a gente pegar uma certa idade, ficar mais velho, aí a gente vai para a igreja depois de velhinho. Aqui a gente tem que comemorar nossa vida, gastar nossa vida com as coisas desse mundo. Olha o que eu dizia para ele. E ele não ia para a igreja, porque ele era muito amigo meu e a gente acabava aqui saindo, indo para a noite, enfim, sem opção para ele ir para a igreja. E ele insistia, eu não deixava ele ir para a igreja. E ele, um menino desviado da igreja, né? E aí aquelas coisas foram apertando. E aí eu comecei a questionar, eu falava, Deus, por que que o Senhor diz que o Senhor tem um plano? Por que que lá no Éden aconteceu isso? Deus, por que que a Bíblia fala dessa forma? Por que que a Bíblia diz que eu tenho que ser apresentado para Jesus? Mas espera aí, eu batizei, eu era um recém-nascido. Sabe, essas coisas eu ficava questionando. E aí eu, Deus do céu, eu preciso de uma resposta para essas coisas. E aquilo foi assim, apertando meu coração, apertando meu coração, apertando meu coração. E aí eu dizia assim, não, eu preciso encontrar uma resposta. E a igreja do lado de casa, esse jogador no quarto comigo lá, né, que a gente dividiu o alojamento. O Léo desviado, mas doido para voltar para a igreja. Passaram-se 6 meses. E aí quando acaba uma competição, geralmente tem uma troca de elenco, uma troca de jogadores. E aí aquela turma do primeiro semestre ia embora. E quando essa turma ia embora e anunciou que esse jogador ia embora, eu cheguei a comemorar, para você ter uma ideia. Eu falei, graças a Deus eu estou livre desses crentes. Agora eles não vão me pegar mais, graças a Deus. Agora eu estou livre. E eu lembro que eu vim fazer um jogo aqui em Mirassol na época. E quando eu retornei desse jogo, eu entrei na casa, tinha um outro atleta lá, um outro jogador. Aí eu, boa noite, tudo bem? Ele, bom prazer e tal. Beto o nome dele, né? Betinho, chamaram ele de Betinho, que ele que me ganhou para Jesus. E aí ele, olha, tudo bem? Aí eu falei, pô, seja bem-vindo. Pô, acabei de chegar agora. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta comigo? Vamos sair? Eu vou passar na casa de um parceiro, o Leonardo, que é muito amigo meu. E a gente vai dar uma volta aí pra cidade, né? Uma festa, alguma coisa. Aí, não vou. Eu falei, por que não, cara? Vamos pra gente entrosar, se conhecer, enfim, essa coisa toda. Não vou, rapaz, eu sou crente. Eu falei, o quê? Você é crente? Eu sou crente. Ia morar comigo lá no meu quarto, assim, que a gente dividiu o quarto. Eu falei, outro? Aí ele falou assim, ó, sou crente e eu quero dizer uma coisa pra você, Deus tem um plano na sua vida. Eu, para. Eu falei, eu fiquei 6 meses ouvindo isso. Não, tô ficando louco, e saí, deixei ele falando sozinho. Aí eu lembro que eu ainda fiquei assim, olha só, né, discutindo com Deus. Não é possível, tinha 6 meses, já tinha um jogador lá. Agora que eu me vi livre desses crentes que só sabem falar de Jesus, agora eu só mando, agora tem outro crente? Não é possível. E aí esse Betinho, ele investiu na minha vida em oração. Eu lembro que eu saía, quando eu voltava de madrugada, ele estava de joelho. E ele me esperava, ele falava, cara, Deus está mudando na tua vida. Você acredita que ele conseguiu fazer com que o Léo se reconciliasse com Jesus? Glória a Deus. O Léo voltou para Jesus, aí aconteceu comigo, eu estava sem opção para poder sair, sem amigos, né? E ir sozinho. Aí eu falei, eles não vão me pegar. E aí, escutava os louvores da igreja, e aí de noite, com aquilo na cabeça. Betinho orando, e Betinho orava tanto que eu falava, esse cara é maluco. Esse cara fica de joelho toda hora, cara. Esse cara só fica atrás de Bíblia, esse cara é maluco. E eu quantas vezes eu zoava ele, né? Que o mundo, cuidado, hein? Cuidado que você vai ter um treco que a Bíblia vai... Só fica com a Bíblia na mão, só fica orando, para com isso. Ele falava, tô orando por você, cara. Tô orando que Deus tem um plano na tua vida. Tô orando porque Jesus ama você. Eu, para, que vocês estão me deixando doido. E quando a gente tá de fora, parece que eles são fanáticos, E né? eu tinha essa impressão. Agora você imagina, eu morando assim, 6 meses com um crente. Sim. Quando deu 6 meses, eu falei, graças a Deus, tô livre. Vem outro. Não era coincidência, não existe coincidência, né? Jesuicidência, né? Exatamente. Por Jesuicidência veio um outro cristão morar comigo. Parece que foi combinado, mas pelo céu foi, né? Foi tudo planejado. Tudo planejado. Deus falou assim, vou pegar esse cara. Deixa ele que eu vou pegar ele. E aí o Betinho, sabe, encheu de palavra. E aí foi uma época, você vai lembrar daquela canção Águas Purificadoras, né? Existe um rio Senhor. Ai, é linda demais. Primeiro dia que eu ouvi aquele louvor, meu Deus do céu, eu fiquei impactado. Eu chorei quando eu ouvi aquele louvor primeiro, eu chorei. Existe um rio, né? Que foi do seu grande amor, existe o rio Senhor, águas que curam, águas que limpam. Era como se aquelas águas invadissem meu coração. Mas e o orgulho? O orgulho não queria deixar. Aí eu, não, para. Toda vez que eu estava quase cedendo,
eu lutava, eu não vou pra igreja, não vou. Aí o Betinho levou o Léo pra igreja, que os dois começaram a frequentar a igreja, que era do lado da casa que eu morava. E aí eu ouvia os louvores, eu ouvia quando tinha culto de jovens, eu falava, não é possível, que paz que esse povo tem. Duas coisas me chamou a atenção, Beatriz, a paz e o brilho que eles tinham. Porque eu do mundo, sem paz, e vivendo na escuridão, e aí você percebe quando as pessoas têm a luz, elas refletem a glória, né? E aí eu disse assim, Deus, o Senhor está me cercando, mas eu não vou ceder. Não vou, eu vou resistir. E em um período já que eu já estava sendo sufocado por Deus, já estava sendo sufocado pelo Espírito Santo, e o Betinho colocava todo dia de manhã águas purificadoras para orar, e aí eu amolecia, né? Aquilo mexia comigo. Aí um dia o Léo, eu falei pro Léo assim, basta, é esse final de semana, eu vou tirar o Léo da igreja, nós vamos sair, vamos voltar àquela coisa de antigamente, a gente ir pras festas juntos, pra gente curtir, pra gente curtir a vida da melhor maneira possível, mundão. E negócio de igreja, o Léo ficou igreja, tá doido? Aí eu fui na casa do Léo, aí cheguei na casa do Léo e falei, Léo, vamos sair hoje, cara? Ele falou, vamos, rapaz, tava pensando em você. Vai ter um show aqui do lado de casa. E o Léo morava do lado de um ginásio de esportes, lá em Franca. E o Léo falou assim, vai ter um show de crente aqui do lado de casa. Eu falei, o quê? Show de crente? Não, Léo. Olha, eu fiquei com uma raiva dele naquela hora. Eu fiquei com raiva porque eu falei, que show de crente, cara? Eu tô querendo ir pro mundo pra festejar, E você tá falando de show de crente? Eu lembro como se fosse hoje, Beatriz, porque eu falei pra ele assim, nem gravata eu tenho. Nem terno e gravata eu tenho pra ficar lá parado, sem poder bater uma palma, sem poder dançar sem nada. Bim, você tá achando que eu sou careta, você tá achando que eu sou quadrado? Aí eu saí bravo da casa dele. Quando eu dei a volta, as caravanas que iam pro show, estavam chegando, que era show da Oficina G3. E na época daquele louvor que eles tinham espelhos mágicos também, os homens e seus espelhos mágicos, também eu não conhecia. Aí eu vi assim, eu tô saindo da casa dele, aí eu tô vendo um monte de caravana chegando, jovens, faixa, Jesus, e aquele brilho. Aí eu andei, dei uns passos, meio quarteirão, vários jovens chegando, eu falei, opa, aí não, acho que eu vou lá conhecer. Sim. Eu falei, rapaz, tem um povo legal ali, tem uma molecada de gente, pô, brilhando. Ah, eu vou lá nesse show, vou lá, o Espírito Santo, né? Sim. Aí eu voltei lá, Léo, vou com você. Léo, cara, você vai gostar, cara, é Oficina G3. Aí quando ele falou Oficina G3, né, eu falei assim, não, Léo, ir num show de crente tudo bem, mas agora ir pra uma oficina, ó, que negócio de carro é mecânico, o que é lá? É alguma coisa de mecânico, alguma coisa de carro? Ele falou, não, é o nome da banda, cara, você vai gostar, vamos. E eu entrei, primeira vez que tinha entrado, aí eu falei, como é que as pessoas cumprimentam, né? Paz do Senhor, paz do Senhor. Eu falei, paz do Senhor que fala. Paz do Senhor. Aí eu comecei, paz do Senhor. Aí eu olhava para glória a Deus. Beatriz, na hora que eles começaram a cantar, eu falei, uau, isso aí é crente isso aí? Eu falei, mas peraí, eles estão dançando, pulando, já faz mais de uma hora, sem bebida, sem droga, sem álcool. Não é possível. Sorrindo. Mas que alegria que é essa que não passa? Aquilo mexeu comigo. Aí eu falei, quer saber? Vou lá pro meio. Aí fui lá pro meio. Aí na hora que eu olhava para um, tem que saber como é que eles fazem, né? Aí um gritava, aleluia, aleluia. Aí um gritava, glória a Deus, Jesus, Jesus. Aí naquele dia o Juninho Afran, que era da oficina na época, trouxe um testemunho de uma cura, de um câncer, uma coisa assim, nesse sentido, que eu fiquei impactado. Acabou o show, eu fui, sabe, daquele jeito. Aí era Oficina G3, a igreja do lado de casa, o jogador do primeiro semestre, o jogador do segundo semestre, o Léo já tinha voltado para Jesus. E aquilo aqui dentro de mim, ó, bombardeando meu coração, bombardeando. Aí eu lembro que eu caminhei até a casa que eu morava, daí eu falei assim, quer saber? Vou ficando louco, eu vou parar com esse negócio. Chega desse negócio de igreja, chega, para, chega. Beatriz, eu falei, vou assistir um filme, pra mim sair minha cabeça um pouco, que eu vou ficando louco esse negócio de crente. Aí na época, eu até brinco às vezes com isso aí, né, que hoje não existe mais, hoje é tudo digital, tudo muito moderno.
Mas na época era TV UHF, né? Na época de vocês. Não sei se eu, meninada nova. Mas antigamente tinha a questão do UHF. O pessoal que tá nos acompanhando, que é um pouquinho mais das antigas, vai lembrar. Sou de uma época que o seu pai ia lá virar a antena e você tinha que ficar em casa. Tá bom, vira um pouquinho mais pra lá, vira um pouquinho mais pra cá. Não, vira pra lá. Eu sou dessa época. Antigamente era o UHF. Aí você tinha que girar o HF, se não funcionava você dava uns tapas no HF pra TV pegar. Aí eu cheguei de madrugada depois desse show. Falei, vou assistir um filme, alguma coisa na TV pra me distrair minha cabeça. E não pegava nenhum canal, só pegava um canal de igreja. Quando pegou o canal de igreja, eu dei tanto tapa na televisão. Eu não quero isso aqui, eu não quero. Vídeo HF, muda HF. Aí paro na igreja, aí o pastor falava assim, para de correr. Olha só. Você tá me assistindo na madrugada agora. Teu coração tá sedento, você vai fugir até quando? Aí eu, opa! Aí eu olhei e falei, que isso, gente? Comigo mesmo. Será que... Poxa, como é que esse rapaz sabe disso? Você tá fugindo de Deus, mas essa madrugada eu quero dizer, Deus tem um plano. Meu Deus, um plano na minha vida. Eu já ouvia isso 6 meses, depois eu ouvi 6 meses de novo. Agora eu tô ouvindo de novo na TV. Aí aquilo entrou assim. Aí eu falei, chega, basta, não dá mais pra correr. Aí eu fiquei um período, tudo isso dentro desses acontecimentos, de luta da alma. Ao mesmo tempo de um vazio, que aos poucos a presença de Deus ia preenchendo, né? Aquele rio, mas eu brecava, mas era como se um grande derramar, assim, Deus dizendo, eu insisti com você, eu quero você, para de correr. E eu falando que o Betinho era doido, porque todo dia o Betinho vinha orar por mim, todo dia o Betinho de joelhos, todo dia o Betinho, e ele era um crente de verdade. O Betinho era um crente de verdade, renunciava ao mundo, né? Não optava pelas coisas do mundo, servia a Jesus com integridade. E aquilo me marcou. De um jovem que abria mão dos prazeres do mundo para viver com Deus. E aquilo me marcou. E dentro desses acontecimentos, desse período que Jesus estava me cercando, dentro desse tempo eu tive 3 sonhos em uma noite. O primeiro sonho eu estava passando em frente a uma igreja evangélica, e quando eu olhava para o altar, tinha um pastor, e esse pastor tinha fogo em seus olhos e nas suas mãos, e ele dizia assim, você, apontava para mim que estava lá do lado de fora, ele dizia, você, traz os seus problemas aqui para mim, traz o teu vazio aqui no altar para mim. Eu lembro que eu caminhava no meio da igreja, escrevendo todos os meus problemas, os vazios, os medos, a insegurança. E quando eu chegava perto do altar, esse papel onde estavam os meus problemas, ele se consumia pelo fogo. Acabou esse sonho. Na mesma noite eu já passei a sonhar que eu estava dentro da igreja evangélica, sentada no banco da igreja, louvando os louvores da igreja, cantando, com as mãos levantadas, né, adorando a Jesus. Acabou esse sonho, né? O terceiro sonho, eu estava com o microfone pregando a palavra, pregava, contava meu testemunho, as pessoas estavam sendo visitadas, curadas. Quando eu acabei esse terceiro sonho, eu acordei desesperado. Despertei, e eu só chorava. Só chorava. E aí, era por volta de umas 4 da manhã, acordei e fui acordar o Beto, desesperado. Beto. Ele acordou assustado. Cara, o que foi acontecer alguma coisa? Eu falei, eu quero esse Jesus. Eu falei, me apresenta esse Jesus, cara. Eu lembro que eu peguei ele nos braços dele assim, eu quero esse Jesus. Me apresenta esse Jesus que você fala, esse Jesus que o Léo fala dele, esse Jesus que aquele cara que morou comigo 6 meses atrás falava. Eu quero esse Jesus. Me apresenta, fala dele pra mim, eu quero conhecer ele. Beatriz, desse jeito. Aí choramos os 2 juntos. No quarto ali, 4 da manhã, nós 2. E ele falou, vou te levar pra Jesus agora, vamos orar comigo aqui. Fiz uma oração de confissão ali, chorando. E aí, eu lembro que naquela noite nós começamos a ouvir águas purificadoras. E aí eu chorava, só sabia chorar.
Só sabia chorar. Porque estava limpando tudo, sabe? Sabe quando o vazio vai saindo? E aí você sente literalmente um amor entrando na sua vida, um cuidado, uma presença. E como talvez a pessoa está nos assistindo hoje, né? Talvez a pessoa corre e talvez diz a mesma coisa. Ah não, é muito cedo. Porque eu falava isso, é muito cedo. Acha, deixa eu curtir um pouco mais, deixa eu aproveitar a vida. Mas olha como é que foi comigo. Deus, ele me cerca, né? Pô, os meus amigos todos foram para a igreja. Eu tinha a opção eu morava do lado da igreja. 6 meses morando com um crente, esse crente vai embora, Deus manda outro crente, podia mandar tem 1 milhão de probabilidades de acontecerem, vai um crente. Eu vou para um show tal de oficina G3, que eu falei, que isso, eu não entendo nem de mecânica. Pô, uma molecada que pulava sem álcool, sem droga, uma alegria que não passava. Um povo com uma luz, um povo bonito, brilhando. Uma TV de madrugada que eu brigando com ela e ela, pastor, dizendo, Deus tem um plano na sua vida. E para mim o sonho foi ali, sabe, aquele ponto final, sabe? De sonhar olhando para Jesus e olhando para o pastor que estava ministrando com óleo, com fogo nos olhos. E a Bíblia fala, Apocalipse, né, que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Sim. Entendo hoje que era o próprio Jesus ali, chamando, vem. Depois sentado numa igreja evangélica, louvando a Deus no banco, ouvindo o culto, assistindo o culto, cultuando. Depois um sonho no altar com o microfone pregando, né? Então, por que eu estou dizendo isso? A forma que Deus insistiu conosco, né? Isso, Beatriz, foi em 2001. E a partir do momento, foi outubro de 2001, meados de outubro, novembro de 2001, eu fiquei 1 ano em Franca. Quando eu aceitei Jesus, eu fui mandado embora daquele lugar. Quer dizer, Deus me levou para lá para isso. E é tão interessante, Beatriz, que antes de eu ir para lá, eu tinha propostas de outros lugares. Eu tinha uma proposta de ir para o Rio de Janeiro, para você ter uma ideia. Eu recusei Rio de Janeiro e o empresário que queria me levar para o Rio de Janeiro, até o último momento de eu entrar no ônibus para Franca, ele falou para mim não ir para Franca. Não vai, vamos para o Rio de Janeiro, lá é melhor, vamos para o Rio de Janeiro, não vai para Franca, vamos para o Rio de Janeiro. Eu hoje entendo a luta que foi. Deus não queria que eu fosse para lá. Era o projeto de Deus para se concluir todas as coisas, né? E aí quando eu aceitei Cristo, né? E aceitei Jesus, fui para a igreja. No outro dia, né? Eu fui correndo para conversar com o pastor lá da igreja do lado de casa, onde eu morava. E o pastor dizia, chegou o momento da tua decisão. Você precisa tomar uma decisão na vida. E então eu vejo que hoje, principalmente para você que está nos assistindo, principalmente para você que está aqui acompanhando, talvez é o momento de você tomar uma decisão hoje, né? De parar de correr, parar de fugir, parar de desaparecer, parar de lutar, né? Com uma força que é maior que você, que é a presença de Deus. Eu vejo que comigo Deus foi dando corda, vai, beleza, vai indo. Só que uma hora ele travou e aí ele começou a cercar. E ele fala, é agora. Agora você não tem mais jeito. Exatamente. E eu lembro que quando eu saio de Franca, começa o meu ministério. Porque os sinais começaram a aparecer, né? Como identificar um chamado pastoral? Como identificar o chamado de Deus em nossas vidas? Eu, desde quando me converti, despertei um amor pelas almas, né? Despertei um amor extraordinário por vidas, pelas pessoas, né? Após minha conversão, eu mergulhei na presença de Deus, né? Eu mergulhei nesse universo de colocar meu coração disponível, né? Eu passei a abrir mão daquilo que era momentâneo para viver algo eterno. É verdade. E quando Deus me tira de Franca, Deus me manda para uma cidade chamada Caraguatatuba, para resumir aqui, para as pessoas entenderem, né? Para você entender. Quando Paulo, exatamente, nós lemos lá no início, fala, né, a respeito que nós somos esse vaso de barro, que é Deus que move todas as coisas. Fui para Caraguá, eu saí de Franca, fui para um outro lugar que não era tão bom, mas quando eu vou para lá entendo que era um propósito de Deus, ganhei muitas almas lá. Eu lembro que em uma noite que nós ganhamos ali umas 2, 3 famílias para Jesus, em Caraguá, acabou meu tempo em Caraguá também, fui mandado embora de lá. Coisa assim que acontecia, deu esse tempo, acontecia no outro dia, isso. Aí eu vim para Jales, e quando eu fui para Jales, ali
os sinais do ministério, os sinais do chamado começaram a florescer. E permita-me compartilhar com você, Beatriz, e com os nossos amigos que nos acompanham, uma das experiências mais marcantes que eu tive com Deus no início da minha conversão. Né? No início da minha conversão eu fui despertado por uma sede, pelo sobrenatural, pela presença, por mais, né? Do amor de chegar e falar assim para qualquer pessoa que passava do meu lado: Deus ama você. Você sabia que eu tinha eu até confesso para você aqui, e para os amigos que estão nos assistindo, eu tinha um lema comigo assim: todo mundo que está vindo contra quem me encontrar na rua, está indo para o inferno. Você acredita que eu andava com isso? Porque isso me motivava. Não, eu preciso parar ele e falar que Jesus tem um plano. Sim. Era algo que eu criava dentro de mim. Não que a pessoa estava indo para o inferno, sim, assim, você entende? Mas era assim, eu criava assim: não, eu estou caminhando em um mundo e eu preciso falar de Jesus para essas pessoas. Eu preciso levar salvação para elas. Isso, e aí eu dizia assim: não, todos que estão passando aqui para mim, elas não estão indo para Cristo, elas estão indo para o inferno. Eu preciso falar que Jesus ama elas. Sim. E eu fazia isso, cara. Às vezes eu andava assim, ia para o centro da cidade, ia para uma loja, ou ia para algum lugar e eu parava todo mundo: Deus ama você, Jesus tem um plano na sua vida. Por vezes eu ia no padeiro de manhã, quando eu queria evangelizar o padeiro, vou comprar o pão, eu falava para ele assim: ei, seu pão é bom, mas tem um pão aí que é melhor que o seu. Daí ele ficava bravo: como assim? Qual que é essa padaria? De onde vem? Jesus, o pão da vida, sabe? Eu usava essas estratégias para evangelizar. Eu estava tão desesperado para ganhar almas, assim. Eu iniciei dessa forma. E eu me lembro que uma experiência marcante, quem de repente é de Votuporanga e vai ter oportunidade de nos assistir, né? O seu canal é uma bênção e alcança muitas pessoas, sabe do que eu estou falando. Em Votuporanga havia um pontilhão, um viaduto específico, Beatriz, onde as pessoas iam se suicidar lá. Era impressionante. E hoje a gente entende, você também, né? Sua família, que é uma família que lida com batalha espiritual, que os demônios eles marcam territórios, né? São locais específicos que eles agem. E lá em Votuporanga especificamente era o viaduto do Vilar, que dava acesso ao Poço Bom. Era um local onde todos que queriam se suicidar iam até aquele lugar. Havia inúmeros viadutos na cidade, vários locais, mas era ali que eles iam. Era um lugar muito escuro, de muita batalha. E imagina, eu me converti em outubro, em janeiro, final de janeiro e fevereiro eu estava tendo essa experiência. Eu estava em Jales, já morando em Jales, já não tinha mais contato com o Léo, já não tinha mais contato com o Beto, o cara que me ganhou para Jesus. E quando eu fui para Jales, ali todos os dias orando, já firme com Cristo, clamando a Deus, né, na presença, eu tive uma folga no meio da semana, e como eu morava em Votuporanga, Jales e Votuporanga é perto, eu fui para Votuporanga para passar esse dia de folga na casa dos meus pais e fui visitar um amigo, né, o Cedenir, um amigo, né, um grande amigo também, que vai ter oportunidade de nos assistir, essas pessoas que estão, né, que eu citei aqui. E o Cedenir morava lá no Poço Bom, então eu fui até a casa dele para visitá-lo, para a gente conversar, para revê-lo. O Cedenir também é um menino de igreja, um menino de Deus, né, abençoado. E aí quando por volta de umas 11h30 da noite, meia-noite, eu retornando para casa dos meus pais, tinha que fazer esse trajeto e passar por esse pontilhão. E na época eu não tinha nenhum veículo, né, não tinha carro. E aí eu fui voltando para casa dos meus pais por volta da meia-noite. Quando eu tô entrando na avenida e vou iniciar o pontilhão, Deus fala no meu coração assim: ó, você vai falar para aquela mulher não pular do pontilhão. Aí eu, sabe quando você chega a olhar para trás e fala: quem tá falando comigo? Aí tem uma coisa que mexe com a gente, porque quando Deus fala, o coração da gente não para. Não. É impressionante. Você já vivenciou isso? Já, né? É bem louco isso aí, né? Sim, não deixa a gente em paz, isso, enquanto isso. a gente não fizer... Não, isso, exatamente. Acelera, né? Sim. E começa a queimar. Sim. E eu ouvi assim, ó: não deixa ela pular. Fala pra ela que eu tenho um plano na vida dela pra ela não pular. Aí de longe eu vi uma mulher. E ela se aproximando, eu indo, e ela vindo, e a gente vai se cruzar, e aquilo, coração já mil, quase na minha boca. Eu falei: não vou falar, tá doido? Que isso? 2, 3 meses ali de conversão, 4 meses. Não. Que isso? Tô ficando louco, não vou parar, não. Tô ficando doido, não vou falar. Não vou falar. Eu passo por ela, e o coração parece que vai sair pela boca. Ou queimando tudo dentro de mim, Aí eu paro, olho pra trás e: moça, não pula, porque Deus tem um plano na sua vida. Glória a Deus. Aí ela deu um grito: como é que você sabe?
Quem te falou? É que você sabe que eu ia pular agora. Aí eu, Deus, cheguei perto dela, né, impactado. Falei, não pula, Deus tem um projeto na sua vida. Aí ela falou assim, eu andei aqui o dia inteiro. Eu passei aqui em frente desse viaduto o dia todo, planejando chegar a esse horário para pular. Quem mandou você aqui? Quem trouxe você aqui? Eu digo para ela, Deus falou para você não pular. Glória a Deus. Aí ela falou, você sabe quem eu sou? Aí eu falei, não sei, mas o que eu quero que você entenda é que Jesus tem um plano na sua vida. Ela falou, eu sou uma prostituta, eu estou esperando um filho, e eu vou tirar minha vida e a vida do filho que está aqui dentro. E ela se debruçou no pontilhão. Quando ela se debruça no pontilhão, eu coloco meu pé no rodapé da ponte, envolvo meus braços aqui nela e falo, agora você arrumou um problema. Porque se você pular, eu vou ter que ir junto. Imagina, novo convertido. Nossa. Eu falei, eu vou junto. Então vamos nós dois. Mas como eu sei que Deus tem um plano na tua vida, você não vai fazer isso. Glória a Deus. Beatriz, nessa hora, foi a primeira experiência de batalha espiritual que eu tive. Os demônios passavam. Passavam perto de nós assim. Os vultos, eles vinham assim, dando rasante. Passavam pra lá, pra cá. O ambiente foi transformado. Um vento começou do nada. E ela começou a dizer, eu vou, deixa. E aí, Deus, o que eu faço agora? Eu só sei chegar até aqui. Eu falei pra Deus, o senhor mandou falar, eu só sei chegar até aqui. Não sei mais o que eu faço. E o resto? Poxa, um novo convertido, o que eu faço? Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou, só ora. Profetiza amor na vida dela. Diga que eu a amo. Glória a Deus, aleluia. Diga que eu a amo e que esse menino que está na barriga dela, essa criança, eu já escolhi ela desde o ventre. Eu comecei a falar desse jeito para ela. E ela começou a chorar. E ela foi quebrantando. Quando ela deu um grito assim, ai, o que eu tô fazendo? Aí ela chorou muito e disse para mim assim, ó. Depois eu dei calma, né? Eu percebi, mudou, o ambiente mudou, transformado-se. Aí ela falou, eu vou voltar para casa dos meus pais. Eu vou deixar essa vida. Aleluia. Ela falou, porque não é possível. Deus só pode me amar. Porque eu ia tirar minha vida. E chega alguém na mesma hora que eu ia pular. Beatriz, que experiência. Aí Deus falou assim, ó, agora você pode ir embora. Ela foi por um caminho, nunca mais vi essa mulher na minha vida. Mas você sabe que assim, eu tenho uma curiosidade que eu acredito dentro de mim. Sabe, dentro de mim, assim, não é uma revelação, mas dentro de mim. Essa mulher, ela hoje é uma mulher de Deus. Sim, em nome de Jesus. E que eu tenho certeza que ela lembra desse dia e que em algum momento ela lembra assim, um dia eu ia tirar minha vida, mas Deus mandou alguém. Glória a Deus. E que essa criança que ela estava esperando, também hoje, enfim, vai ter uma certa idade, a mesma coisa. Não conheço, não. Na verdade, assim, nunca vi essa mulher, depois ela desapareceu, nunca mais, não sei, você sabe, um fato isolado, mas eu acredito que essa mulher hoje, ainda na época ela falou assim, eu sou de Goiás, do estado de Goiás, vou para casa dos meus pais, vou voltar para minha família, né, vou seguir minha vida, vou cuidar dessa criança. Ela foi impactada pelo poder de Deus. E aí eu experimentei de algo que a gente hoje entende que é retaliação, contra-ataque do mal. Sim. No dia seguinte, Beatriz, eu tinha que voltar para Jales. Mexeu no que era dele. Isso. Um amigo fala para mim assim, ó, ei, deixa que eu te levo. Só tinha poucos horários de ônibus, né? Tinha um horário de manhã e depois outra tarde, eu tinha que estar lá à tarde. Por exemplo, assim, eu tinha que estar lá às 2 horas, tinha só um horário às 8 da manhã e o outro era 2 horas da tarde. Não dava tempo, então eu tinha que ir de manhã. Aí um amigo me liga e fala, não, deixa que eu te levo, você fica mais um pouco de manhã aqui e aí eu te levo. A gente sai por volta de uma meio-dia e ele é de moto, me levar de moto. Aí eu lembro que a gente estava assim, ó, passando a Estrela do Oeste e aí eu tava na garupa da moto dele e de repente eu só escuto um barulho de estourar, de um pneu estourando. Aí eu lembro só de olhar assim a moto, balançar aqui, balançar. E aí eu pensei comigo assim, meu Deus, nós vamos cair na rodovia. Imagina, de moto. Tava ali 100 por hora, enfim. Eu lembro que eu fechei meu olho. Quando eu abri meu olho, tava no acostamento. Aí eu lembro que meu coração muito acelerado, eu olhei assim,
ele também era um irmão, né, um cristão. Nós olhamos um pro outro assim, caramba, nós não caímos. Glória a Deus. Caramba, nós não caímos. E olhando assim, Deus, e assustado, tudo muito novo, as informações, tudo muito novo, tudo muito novo. E eu desesperado, meu Deus, e assim o coração, a pneu da moto estraçalhado, não tinha. Eu falei, meu Deus. Pensei, Deus nos guardou, nos colocou aqui. Com certeza. Aí, nessa hora, passa um amigo de carro que estava indo para Jales, me viu no acostamento, ele para o carro, aconteceu alguma coisa, o pneu da moto estourou. Eu falei, não, deixa que eu te levo. Tem horário, eu te levo. Quando eu entro no carro dele, ele vai dar partida e o carro não funciona. O carro não funciona, e o carro não funciona, o carro novo, o carro não funcionava. Aí ele, mas não é possível. Ele, mas que loucura é essa? O carro novo e não funciona. Aí Deus falou comigo, calma, tô dando um livramento. Você viu o que aconteceu ontem? Você tem noção da importância que aconteceu ontem? E hoje o diabo quis levar a sua vida. Mas eu tô te dando um livramento. Espera. Beatriz, depois de 30 minutos o carro funcionou e foi. Então assim, foram algumas experiências que nos marcaram dentro disso aí. Não somente na questão da conversão, mas da obra completa com relação ao chamado. Sim. Né? E aí Deus nos despertou para o ministério. Tantas outras coisas aconteceram, né? Tantas vidas, tantas almas, né? Tantas famílias, né? Tantos lugares que nós fomos para pregar este evangelho, né? Tantas reuniões, né? E aí me despertou um trabalho com os mais necessitados, né? Com pessoas desfavorecidas, trabalho em casas de prostituição, trabalho pontos de droga, com traficantes, quantas crianças, quantos adolescentes nós já fomos ali para tirar da mão dos traficantes, das mães pedindo, pastor Cadu, me ajuda, meu filho está lá com o traficante. E a gente ir lá conversar com o traficante para liberar a criança, liberar o adolescente, enfim, tantas experiências, tantas coisas, né, que foram concretização desse chamado, né, coisas que marcaram. Fiz um trabalho também assim, por muito tempo, foi muito benéfico, um trabalho no presídio feminino com culto. Nós tínhamos culto toda segunda-feira no presídio e era uma bênção. Deus fazia coisas extraordinárias, coisas maravilhosas assim naquele lugar. E para mim finalizar, né, e já a gente partir para esse encerramento disso tudo que você está ouvindo, dessa busca de Jesus, né, pela minha vida e de alguns sinais que acompanharam, né, nos acompanharam dentro do chamado. Eu tinha um trabalho no presídio em Meridiano, era perto de Votuporanga, e toda segunda-feira das 14 horas às 16 horas eu fazia o culto ali, né? Começou ali com uma visita, havia uma irmã que tinha um contato lá, um dia nos chamou para fazer uma visita, para levar uma mensagem lá, e aí as coisas foram ganhando forma. Nós tínhamos uma equipe, né, de pessoas que iam evangelizar lá, né? E aí eu já tinha um culto ali toda segunda-feira. Inclusive até a própria diretora do presídio que pediu pra gente fazer o culto, porque o ambiente começou a ser transformado depois que a gente estava ali. Eu lembro que uma das grandes experiências, né, tanto naquele lugar e tudo que envolvia, foi o dia que eu, retornando de um culto no presídio, uma segunda-feira, estou indo embora para casa, meu carro parou de funcionar na rodovia. Para de funcionar na rodovia, não funciona. E eu, o que está acontecendo? E o carro não pega. Beatriz, eu saio do carro. Na época eu não tinha telefone também, celular, essas coisas. Na época bem raiz de fazer a obra a pé, de fazer a obra. Pra você ter uma ideia, em Votuporanga, as pessoas me conhecem ali. Eu tinha um culto ali debaixo de um pé de árvore, lá num bairro chamado Bairro do Cosme. E ali a gente reunia 70, 80, 100 pessoas ali toda quarta-feira, era uma benção. E eu fazia obra a pé, saía dali, ia pra Santa Casa orar, e sabe, nunca reclamei de nada, graças a Deus. Ali ia com o sapato furado, vivendo pela fé, um período ali que eu vivia pela fé mesmo, né? Tinha optado por deixar o futebol e servir Jesus integralmente, né? Então era um período muito especial. Dentro desse processo de conversão e de avanço ministerial, e aí quando o carro para, eu observo que tinha uma casa próximo da rodovia. Quando eu vou bater palma na casa para pegar um telefone para ligar pro meu amigo, que era carro emprestado, que a gente sempre pedia carro emprestado, moto, e não tinha tempo ruim não. De vez em quando tinha uma pessoa que achava ruim.
Pessoal, porque tem gente que fala assim, ai Deus, consagra o meu carro pro Senhor Jesus. Aí quando Mas tem que emprestar, não empresta. E eu vivi isso aí. Isso, vivi tudo isso aí. Mano, presta o carro pra gente fazer obra no presídio. Ai, mas vai sujar o carro. Ai, mas vai pôr gente no carro. Beatriz, eu ficava doido com isso. Eu ficava assim, mano, até sabe quem é. Eu ficava doido. Mas como é que você manda consagrar o carro pra Jesus e na hora que Jesus quer usar o carro, não empresta? E eu ficava doido com isso. Mas tinha irmãos que sempre emprestavam o carro pra gente. Olha, empresta, vai daqui, dali. E quando não dava certo eu ia de ônibus. Eu não tinha tempo ruim não, ia de carona, mas eu ia. Desde toda segunda-feira eu tava lá. E aí eu vou lá nessa casa, eu observo que um lugar diferente, então, era uma casa de prostituição. Aí eu assustei, falei, poxa, vou sair daqui, vou logo embora daqui, que eu tô fazendo aqui. Aí Deus travou e falou, fui eu que parei o carro. Deus falou, fui eu que parei o carro. E como assim? Você vai entender. Quando uma mulher vem até mim, aí eu, moça, eu só quero um telefone para me pedir ajuda para um amigo, o dono do carro, meu carro quebrou aqui na frente, parou. Me arruma um telefone, ela, peraí que eu vou buscar e já volto então. Aí Deus me chama a atenção e fala, você não entendeu? Eu quero salvar essa vida ainda. Você vai falar para ela assim, ó. Quando ela estava no ventre da mãe dela, eu tinha um plano na vida dela. E que eu não esqueci, quando ela tinha 5 anos de idade, ela louvava na igreja. Que isso, Deus? Daqui a pouco os caras vão me xingar que isso aqui é uma casa de prostituição. Sabe que isso aqui é uma casa de prostituição? Deus falou assim, eu quero ela. Aí quando eu tinha um negócio com Deus, quando Deus mandava eu falar, eu passava a mão. Eu ficava tentando enrolar e a gente fica, meu Deus, mas a pessoa vai falar que eu sou doido, a pessoa vai falar que eu sou maluco, o que eu vou falar? Mas só que aí aquece, né? O coração, é uma loucura, o coração da gente sai pela boca. Aí na hora que ela veio trazer o telefone, eu falei, Deus tem saudade de você. Ele escolheu você no vento da tua mãe, ele mandou te dizer. Ele tem saudade, ele lembra daquela época que com 5 anos de idade você louvava ele na igreja. Meu Deus do céu. A mulher desabou. A mulher desabou, chorar. Ela gritava. E para resumir, conseguimos tirar aquela mulher do vício da prostituição. Ela foi para a igreja. Se reconciliou com Jesus. Deixou aquele mundo cruel, né? Então, é isso que eu estou dizendo para você, foi dentro de algumas coisas que aconteceram com a gente. E talvez você que está me assistindo agora, assistindo a Beatriz também, nesse canal abençoado, está em dúvida, sabe? Querendo lutar com Jesus, não luta com Jesus. Deixa Deus tomar conta da sua vida. E Ele vai usar você poderosamente. Ele vai realizar uma grande obra, mas mais que isso também, Ele vai conduzir você para que você possa ganhar outras pessoas para Jesus. Então para de correr de Jesus, para de correr de Deus. Tem gente que eu fico doido, tem gente que chega assim, não, ser crente é mó careta, ser crente, que isso, igreja. Eu também falava isso, eu falava que eu não tinha terno e gravata. Imagina, não, eu não tenho terno e gravata para ficar em igreja, ficar lá sentadinho, não sei o que, aquela coisa. E aí o dia que eu fui na oficina G3, que esse cara tocando aquele rock lá, que eu falei, que isso, Deus? E eu fiquei impactado. E sem álcool, sem droga, mexeu comigo, né? Talvez a pessoa hoje fica desse jeito. E eu sempre falo, porque tem gente que chega e me fala assim, pastor Cadu, não, espera um pouco, quando eu ficar mais velho eu vou pra igreja, porque é ser careta demais. Eu falo, cara, vocês não têm ideia que a maior aventura da vida é ser crente. É verdade. Todo dia você tem um leão pra matar. Quando não é leão, você tá dentro de uma fornalha. Quando tem fornalha, você tem que dar um berro pra ver se as muralhas caem. Tem que andar no meio da tempestade. Tem que andar no meio da tempestade. Eu falei, que careta é isso? Que aventura? Nem nos melhores filmes de Hollywood tem tanta aventura desse jeito. Com certeza. E aí, tem tudo isso? Tem tudo isso. Então pra você que tá nos assistindo, tem tudo isso. Só que em tudo, há um Deus que nos ama e um Deus que ama você. Sim. Então eu quero encerrar essa minha parte aqui, né? E a gente dá sequência exatamente falando isso pra você, né? Em nós não há nada, em Deus há tudo. Como eu disse ali em Coríntios, né? Que há uma luz que brilha sobre as trevas. Sim. Que há uma luz que resplandece sobre as trevas. Esse mundo já é do maligno, esse mundo é um mundo tenebroso. Mas grande é a obra de Deus em sua vida. E hoje você pode fazer isso, né? Aceitar Cristo como seu Salvador. E digo mais, Beatriz, quantas não são as pessoas que estão nos assistindo agora que talvez hoje elas estão afastadas de Deus.
Hoje elas estão distantes de Jesus. Hoje elas estão longe do caminho de Deus, abandonaram a fé, esfriaram no caminho. Voltem enquanto há tempo. Nós temos dito isso, é chegado o tempo. A igreja está caminhando para uma reta final. E nós sabemos tudo que está acontecendo nesse mundão aí fora, tudo que tem acontecido. Mas nós precisamos entender, é tempo de nós voltarmos para Jesus. Você pode fazer isso hoje. Eu espero, em nome de Jesus, que essa palavra, esse simples testemunho, né, da minha conversão, de algumas experiências que eu tive com Cristo, possa de alguma forma tocar o seu coração e que você possa ceder a Cristo, dar uma oportunidade para Deus mudar a sua vida. E eu agradeço, Beatriz, que esse trabalho é fantástico e que Deus possa abençoar a sua vida, né? Passei um pouco ainda. Não. Se a gente fosse ficar aqui, tanta história, né? Que a gente ia embora, ia longe, né? Mas é uma bênção. Eu pontuei algumas situações que aconteceram, né, dentro da conversão, mas principalmente para destacar que nós somos vasos de barro e Deus é tudo em nossas vidas. Com certeza. O amor de Deus, ele nos constrange, né? Verdade. A gente não consegue entender como que Deus, sendo perfeito, sendo santo, escolhe a gente. Isso, eu digo assim, eu sempre falei isso também. Deus, ele criou todas as coisas. Imagine, agora, essa pessoa que está nos assistindo, o lugar mais bonito que você conhece é o que você gostaria de conhecer. Pode pensar, algum país, alguma paisagem, algum local, tantas praias maravilhosas que existem, tantos cenários lindos que existem no mundo, que o próprio Deus fez. Deus poderia habitar lá. Deus poderia habitar nas maiores cidades, nos maiores palácios, nos maiores castelos, nas maiores estruturas. Mas Ele não. Ele escolheu morar em vasos de barro, imperfeitos, falhos, pecadores, mas que necessitam da graça. Que somos nós. Ele escolheu morar em nós. Escolheu morar em você que está nos assistindo. É verdade. O amor dele, ele nos constrange muito. E uma coisa que a palavra nos fala também é que nada nem ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Verdade. Nada nem ninguém. Ele escolheu exatamente você, exatamente eu, exatamente o pastor Cadu. E ninguém pode dizer ao contrário, porque ninguém pode mudar os planos do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. Neste momento eu quero pedir para o pastor Cadu fazer a oração para a gente estar encerrando. Claro, eu convido até você que está nos acompanhando agora, se você puder parar o que você está fazendo, de repente, né, está nos ouvindo aí do seu quarto, essa mensagem chegou para você, está na cozinha, na sua sala, estiver andando, para por um minuto, né? De repente estou ouvindo, para você se conectar conosco. E eu quero que você feche seus olhos de alguma forma. Nós vamos orar a Deus. Eu quero abençoar a sua vida. Eu e a Beatriz, nós queremos abençoar a sua vida nesse momento especial. Talvez nessa manhã, talvez nessa tarde, talvez nessa noite, mas que você possa sentir o amor de Deus na sua vida nesse momento. Vamos falar com Jesus. Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos. Sabemos que o Senhor é um Deus tremendo que conhece todas as coisas. E nesse momento, Deus, eu junto com a tua serva, a tua filha Beatriz, nós queremos, ó Deus, direcionar, ó Pai, uma palavra de esperança para essa pessoa que está nos assistindo. Pedimos ao teu Espírito que vá de encontro agora. Vá de encontro ao coração, Deus, dos necessitados, dos aflitos, dos angustiados, aqueles que estão, ó Pai, em busca de uma resposta para tudo aquilo que estão vivendo. Dia, Deus, o meu coração era tão vazio. Dia, o coração, Deus, da tua filha era vazio também. E quantas foram as vezes que nós procuramos tantas coisas para preencher e de forma momentânea até desfrutamos de uma falsa paz, de uma falsa alegria, de uma falsa felicidade, mas tão passageiro, Deus, que acabava tão rápido. Mas quando encontramos o Senhor, Deus, foi algo tão especial, foi algo tão profundo, foi algo tão magnífico que a tua graça nos alcançou. E mesmo, Deus, tão pecador e sujo que somos, o Senhor nos escolheu e nos trouxe para perto. E eu oro agora para que o Senhor traga para perto essa pessoa, traga para perto esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, Deus, esse senhor, essa senhora que nos acompanha, que nos assiste agora. Que o Senhor possa invadir o coração deles de uma maneira especial, provocando, ó Deus, uma explosão de curas, de milagres, de sinais. Ó Deus, reaviva a tua obra no coração dessa pessoa. Talvez essa pessoa ela está afastada dos teus caminhos. Eu peço ao teu Espírito agora que de alguma forma traga-os de volta. Que toda cegueira espiritual caia por terra, que toda frustração, que todo esfriamento seja neutralizado agora, e que o teu amor, o teu cuidado invada o coração de cada pessoa agora, trazendo esperança, cura, vida, e que de alguma forma, Senhor, cumpra os teus propósitos na vida daqueles que
agora nos acompanham, que agora nos assistem e nos ouvem. De alguma maneira, Deus, nós liberamos essa palavra de esperança, de fé, de cuidado, de salvação, em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu não posso deixar de dizer uma coisa que Deus está falando fortemente em meu coração. Você pode olhar para você e falar: como pode Deus ter me escolhido? Aleluia. Como pode Deus estar me chamando? Eu estou cheia de pecados. Deus. Eu estou funda, exatamente muito funda no lamaçal do pecado. Como pode Deus me escolher? Sou tão imperfeita, tão impura, tão indigna. Mas o Senhor nos trouxe aqui hoje para dizer: Ele escolheu você, porque Ele pode te limpar de toda essa impureza. Como as águas purificadoras que mandam direto do trono de Deus, ela passa por você neste momento para te purificar e para levar vida onde havia morte. O Senhor pode restaurar todas as coisas, transformar todas as coisas, e Ele restaura hoje a essência dele em ti. Ele restaura hoje a imagem e semelhança de Deus em você. Apenas aceite Ele. Abra a porta do seu coração, porque Jesus está batendo. Eu quero agradecer ao pastor Cadu por aceitar esse convite. Quero dizer uma coisa ao pastor Cadu. Eu lembro de uma vez, eu não era nem convertida. Teve um retiro de jovens e os meus líderes de jovens haviam convidado o pastor Cadu. E eu estava lá nesse retiro, contra a minha vontade, mas estava lá. Só que eu lembro do testemunho do pastor Cadu. Glória a Deus. E quando eu ouvi, aquilo foi mexendo dentro de mim. O testemunho do pastor Cadu invadiu a minha vida. Glória a Deus. E a palavra que Deus foi lançando através do testemunho do pastor Cadu, através de muitas outras pessoas, aquilo foi entrando no meu coração. Glória a Deus. E foi transformando a minha vida. Benção. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Amém. Cadu, e quero dizer que nada do que eu pudesse fazer ou falar seria suficiente para agradecer, mas eu peço a Deus que Ele derrame as mais ricas bênçãos do céu sobre a sua vida. Amém. E que Ele possa lhe retribuir tudo o que tens feito pela obra do Amém. Senhor. Esses testemunhos maravilhosos que edificaram a minha fé, e eu tenho certeza que edificará a fé de vocês também, e trará muitas almas para Deus, de volta para o Pai. Que Deus continue abençoando imensamente a sua vida. E eu quero lhe pedir, nos ajude a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Almas que estão sofrendo, sedentas por Deus. Almas que estão resistindo ao Senhor. Mas ajude compartilhando essa mensagem a essas pessoas, para que não resistam mais ao grande amor de Deus, à graça de Deus. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e nos ajude a continuar anunciando as boas novas do Reino. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Um forte abraço de sua amiga Bia e de seu irmão Camilo. Amém. Deus abençoe.